Eu sou Jéssica Nascimento e estamos começando O Assunto é Gestão, um programa que apresenta as ações desenvolvidas pelas pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima, transmitido na Rádio Universitária 95,9 FM, ao vivo, todas as quintas-feiras, às 10 horas da manhã. E também na TV Universitária, canal 2.1, às sextas e segundas-feiras, às 11 horas da manhã. Lembramos que você pode ouvir a nossa rádio online. Basta acessar radio.ufrr.br ou baixar o aplicativo Rádiosnet em seu celular e procurar por UFRR. Bom, hoje a gente vai trazer informações sobre o processo seletivo para ingresso no curso de aprimoramento profissional em Medicina Veterinária da UFRR. Para trazer os detalhes, convidamos o professor Daniel Dourado, coordenador do Complexo Universitário da UFRR. Professor, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar aqui do Assunto à Gestão. Eu agradeço o convite, né, a satisfação, e a gente também agradece, né, a oportunidade de divulgar, né, as nossas atividades do Complexo Veterinário e bem como do nosso processo seletivo. Bom, a pós-graduação está com inscrições abertas até o dia 1º de maio e os aprovados vão atuar justamente no complexo veterinário que o senhor coordena. Então vamos começar falando sobre ele, né? Explica um Perfeito. pouco para a gente como está estruturado, onde funciona. Então, o Complexo Veterinário, né, universitário da Universidade Federal de Roraima, ele está localizado no campus Cauamé, né, localizado próximo à BR. Nossas atividades, né, oficialmente começaram a funcionar, né, a todo vapor no ano de 2021, no retorno da pandemia, né, e hoje a gente conta com várias áreas da medicina veterinária, né, que incluem, então, a clínica médica de pequenos animais, né, no atendimento concentrado em cães e gatos, né, clínica de animais silvestres, né, então todos os animais exóticos, né, também prestando atendimentos aos setas, né, ao bosque dos papagaios, né, que por meio dos nossos professores, atendimento na clínica médica e cirúrgica de grandes animais, né, então atendimento de animais de fazenda, né, como cavalos, bovinos, caprinos, área de anestesiologia, né, que então, por sua vez, atua em conjunto com a área de clínica cirúrgica de pequenos animais, né. Também temos alguns serviços relacionados à patologia animal, né, que entram os exames complementares, né, patologia animal, né, patologia clínica, diagnóstico por imagem e também serviços na área de reprodução e parasitologia. Bom, como o senhor falou, o complexo fica no campus Cauamé da Uhum. universidade, que é onde fica o Centro de Ciências Agrárias, né, que abriga o curso de medicina veterinária. Como que essas atividades que o senhor mencionou, elas se relacionam com a formação dos alunos do curso de medicina veterinária? Uhum. Bem essas áreas estão atreladas às disciplinas, né, então esses alunos eles têm a oportunidade de acompanhar esse professor, né, e até mesmo esses aprimorandos, né, que farão parte desse processo de seleção, né, então vão acompanhar essas atividades, né, contribuindo, né, com a sua matriz curricular, né, e não só com a questão de ensino, né, também esses aprimorandos, né, e essas atividades também preste serviços à extensão, né, que é um papel primordial da universidade, e bem como na pesquisa. E aí o senhor citou a extensão, o complexo ele oferece atendimentos à comunidade, né. Quais são Exatamente. esses serviços que a comunidade pode ter acesso e como acessá-los? É aberto a toda a comunidade, né, atualmente a gente faz atendimentos por agendamento, né, então temos o número de WhatsApp, né, que essa pessoa pode entrar em contato, né, aí por sua vez essa pessoa faz o agendamento, né, é feita uma pequena triagem, né, para saber, por exemplo, esse animal vai passar pelo atendimento da clínica médica, né, então o tutor já descreve quais são as queixas e isso já faz uma certa triagem, clínica médica, né, clínica cirúrgica, né, e daí pode abrir o leque para as outras áreas, para os exames complementares, né. O mesmo também vale para a clínica médica e cirúrgica de grandes animais, né, caso o tutor também tenha interesse, né, eh, pelos nossos serviços, né. Passar o número do WhatsApp aqui para quem quiser Uhum. acessar, é o 95-981-130454. 95-981-130454, que são os serviços para agendar pelo WhatsApp do Uhum. Complexo Veterinário da UFRR. Professor, como tem sido essa procura, né, essa demanda da comunidade?
lá pelos serviços, pelo atendimento do complexo? Ela tem crescido cada vez mais, né, tanto que isso tem repercutido é porque participamos de um fórum nacional, né, ligado ao Andifes, que é onde existe um recurso nacional, né, que é repassado às instituições, e isso vai ser e essa distribuição é de acordo com a estrutura e com a rotina, né, que o complexo oferece. E desde 2021, né, novamente enfatizando a importância do aprimoramento, né, o assunto em questão que vamos falar hoje, né, isso tem aumentado muito nossa rotina e, consequentemente, né, nos beneficiando, né, com o maior repasse de recursos e desenvolvendo cada vez mais, né, o nosso complexo e a nossa instituição. E para exemplificar, quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, quais são esses serviços? É castração, exames, o que É, na que a clínica população médica. encontra lá? Uhum, perdão. Na clínica médica, atendimento de todas as patologias, né, que esse animal tem a manifestar, e na clínica cirúrgica, né, castrações de rotina mesmo, eletivas, e também ao atendimento de cirurgias complexas. Qual o serviço mais procurado? A castração, acaba sendo a maior demanda, Cães e de cães e gatos? gatos. Certo. Agora sobre a pós-graduação, quais são os principais objetivos desse curso de aprimoramento profissional em medicina veterinária? Uhum. O curso de aprimoramento profissional em medicina veterinária, ele é um curso de pós-graduação, lato sensu, né, então, esse aprimorando, ele fica preparado para esse mercado de trabalho, né. Ele é ofertado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Roraima, né, e esse curso ele tem a oportunidade de fornecer, né, esse aprimorando vivências, experiências, né, e a curricularização da especialidade, né, que a gente acabou de mencionar, né, tais como a clínica médica de pequenos animais, né, clínica cirúrgica de pequenos animais, patologia clínica, patologia animal, diagnóstico por imagem, tá? Anestesiologia, e a novidade que a gente vai ter agora para essa seleção, que é na área de clínica e cirurgia de grandes animais, né, que foi a novidade que a gente trouxe agora para essa seleção dessa edição, tá. Então são 10 vagas, elas estão distribuídas nessas áreas que o senhor Exatamente, citou. aham. Aí ele é um curso que é teórico-prático, né, que é supervisionado pelos professores, né, dessas diferentes áreas que acabamos de mencionar. E as atividades desses candidatos, né, selecionados nesse processo seletivo, inclui a participação ativa na rotina nesses atendimentos, né, que a gente acabou de mencionar, né, então a participação ativa nessa rotina do complexo veterinário, a discussão de casos com esses professores, né, que vão fazer essa supervisão, né, então a todo momento eles vão ser supervisionados, né, que a intenção é adquirir conhecimentos e experiências, né, e também cumprindo algumas disciplinas contidas na matriz curricular, né, desse curso. Tá? Aí, novamente, enfatizando que as atividades todas serão realizadas no complexo veterinário. Tá? Aí, como você mencionou, né, são 10 vagas, né, então 8 vagas destinadas à ampla concorrência e 2 para políticas de ações afirmativas. Tá? E referente às áreas, né, mencionadas, vai ser uma vaga para anestesiologia de ampla concorrência, tá? 2 vagas para a clínica cirúrgica de pequenos animais, ampla concorrência. Para a clínica médica de pequenos animais, né, ou animais de companhia, 2 vagas para ampla concorrência, uma para políticas de ações afirmativas, uma vaga de ampla concorrência para a clínica médica e cirúrgica de grandes animais e reprodução, tá? Uma vaga de ampla concorrência para patologia animal e uma vaga de ampla concorrência e uma política de ações afirmativas para patologia clínica. E professor, como o senhor falou aí, vai ter bastante atividade prática, né, estava vendo no Sim. edital que 90% são de atividades práticas, de Uhum. 90% do curso, os 10% são de atividades teóricas. Queria que o senhor falasse um pouco então sobre esses temas que vão ser abordados, né, durante o curso, como que vão ser essas atividades práticas, como que esse aprimorando vai, fazer essa pós-graduação que tem duração de 1 ano e meio, né, 18 Isso, meses. exatamente, né. Então ela tem essa duração de 18 meses, né, podendo também ser prorrogada por 6 meses, né, mas isso vai depender da disponibilidade orçamentária da instituição, né, e bem como se houver demandas, né, porque é um curso que ele é ofertado periodicamente, ele não é um programa contínuo, né, então por isso que vai a depender da demanda. E as atividades, né, propriamente práticas, né, que inclui esses 90%, é o atendimento ativo, né,
participando, então, do atendimento desses animais, a interação com aquele tutor, né? Como realizar o raciocínio clínico, né, do seu atendimento, a interpretação de exames complementares, né, e bem como estipular condutas terapêuticas, né, isso valendo para todas as áreas aqui mencionadas, né. E referente aos 10% da teoria, né, seria a discussão de casos, né, então dessa rotina que esses aprimorandos executam durante a semana, seria marcado datas específicas onde seriam discutidos casos mais complexos, né, e também cumprindo com algumas disciplinas, né, que o aprimoramento oferece, né, que são obrigatórias hoje, né, metodologia científica e bioestatística, né, mas a cada edição a gente oferta algumas disciplinas novas para esses Que são aprimorandos, optativas, que no são caso. optativas. Uhum. E como é feita essa supervisão, essa orientação desses alunos, desses aprimorandos? Ao final, eles precisam entregar um trabalho? Isso, aí ao concluir, né, o seu período, né, desses transcorrer 18 meses, eles têm que elaborar como se fosse uma monografia, né, um trabalho de conclusão, né. E é basicamente um relato de caso, né, então, como nessa rotina a gente lidar com casos mais brandos e alguns casos mais complexos, né, aquele que é algo que tem um ineditismo a mais, né, de cunho acadêmico, aí ele tende a relatar nesse trabalho de conclusão. Professor, para quem essa pós é direcionada, quais são os pré-requisitos que esses candidatos precisam atender para poder participar da seleção? Uhum. O básico é ser brasileiro, né, se estrangeiro, possuir cidadania, né, brasileira ou ter visto permanente, tá? E esse candidato ele tem que ser diplomado em medicina veterinária, né, com um diploma reconhecido pelo MEC, né? Em algumas ocasiões, essa pessoa pode, por exemplo, estar no 9º semestre, né, quase concluindo o seu curso, né. Também pode realizar a prova, tá. Mas é importante enfatizar que quando for realizada a matrícula, né, antes do período da matrícula já tem que ter colado o grau, né, para ter o seu diploma, Tá, tá. então o acadêmico que está aí no último semestre pode ficar Pode. interessado aí e participar, porque geralmente os editais já abrem para quem é graduado já. Nesse Isso. caso, o último semestre, os acadêmicos podem participar da seleção desde que tenham colado o grau até a matrícula. Exatamente, até o período da matrícula, tá. E uma coisa importante, né, que como as atividades elas são 40 horas, né, então ele vai ter que ter uma dedicação, né, que quase que exclusiva em relação ao aprimoramento, né. Então é interessante que, né, após realizar a matrícula, não tenha nenhum vínculo empregatício, né, para que não comprometa suas atividades do complexo veterinário. É um pré-requisito, né, que é Sim. cobrado nessa seleção. E a gente vai falar mais sobre esse pré-requisito, porque tem bolsa para os candidatos Isso. aprovados, mas antes a gente vai a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o assunto a gestão, lembrando que você pode ficar por dentro de tudo que ocorre na Universidade Federal de Roraima, acessando o nosso site ufrr.br ou acessando as nossas redes sociais. Estamos sempre como UFRR Oficial no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Até já! Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Estamos de volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com o professor Daniel Dourado, coordenador do Complexo Veterinário da UFRR, sobre a pós-graduação em aprimoramento profissional em medicina veterinária que a UFRR está ofertando com inscrições abertas. Professor, falando sobre as etapas da seleção dessa pós-graduação, quais são, como os candidatos devem se preparar para essa seleção? Então, no edital ele já está disposto o conteúdo programático,
né? Então, eles vão, como já mencionado anteriormente, eles vão se inscrever por áreas, né? Então, nesse edital já tem disponibilizando os conteúdos que vão ser cobrados, né? E bem como as literaturas disponibilizadas para esse estudo. Ou seja, no momento da inscrição ele já escolhe qual a área que ele quer se candidatar. Exatamente, né? Que foi das 6 áreas que mencionamos, né, anteriormente. Então tem a prova de conhecimentos teóricos, a entrevista individual e análise do currículo vitae. É importante ficar atento ao que está lá no edital para cada etapa, né? Exatamente, né? Então serão 3 etapas, né? Então, a primeira prova objetiva, né, de conhecimentos, onde irão cair os conhecimentos relativos à área que o candidato se inscreveu, né? Então, se atentando novamente a esse conteúdo. É uma prova que vale 10 pontos, né? Com 10 questões. Tá? Ela é de cunho eliminatório e classificatório para a segunda e terceira etapa subsequente, né? Importante que esse candidato, né, caso ele tire uma nota menor que 5, aí é eliminado, né? E aquele que tirou de 5 adiante, né, vai entrar no ranqueamento dos 5 classificados, né, das maiores notas, né? Então, por cada vaga, vão ser 5 classificados, né? Por isso que entra como cunho classificatório. Aí a segunda etapa, né, desses 5 classificados, vai ter a segunda entrevista, né, então, onde terão 3 membros dessa comissão de seleção, né, onde serão feitas perguntas e arguições, também valendo 10 pontos. E, posteriormente, a terceira etapa é a análise de currículo, né, o currículo vitae, né, que aí também vale 10 pontos. Então, a nota total desse processo de seleção é a somatória das 3 notas. É uma coisa importante para destacar, para essa seleção, para essa pós-graduação, não é preciso um projeto, né? Apresentar um projeto na inscrição. Não necessita. Tá? E durante a entrevista, quais as dicas, quais as orientações que o senhor pode dar para os candidatos? Que acaba sendo uma etapa que dá mais nervosismo, né, para quem vai participar dessas seleções. Se preparar bem, né, para o estudo do assunto, né, focalizar bastante nos assuntos que vão ser cobrados, né, trabalhar bastante o seu currículo, né, porque a gente acaba fazendo os cursos e esquece de inserir, né, algumas informações, né, então colocar ali, principalmente no seu currículo Lattes, né, todas as informações de cursos, né, de eventos que você participou, né, para que justamente você consiga, né, ter um bom currículo, né, nessas etapas. E aí, professor, a gente falou no finalzinho do primeiro bloco que o candidato, ele no ato da matrícula para cursar, ele não pode ter vínculo empregatício, mas eles vão receber uma bolsa. Explica para a gente. Isso, exatamente, né? Então, como já mencionado anteriormente, né, então o aprimoramento profissional ele vai ter a duração de 18 meses, né? E durante esses 18 meses, esse aprimorando vai receber uma bolsa mensal, né, de R$ 1.500, né? Tal valor já é tomado como base em outros cursos de aprimoramento, né, em outras instituições de ensino superior, bem como residência e bolsa de mestrado, né, por onde tomou por base esse valor, né, estipulado, né? Então, desses 18 meses é garantido, né, pela instituição, de recursos advindos, né, do Fórum Nacional de Dirigentes de Hospitais Universitários e também parte de recursos da Universidade Federal de Roraima, tá? Mas pode ter a possibilidade de haver a prorrogação de 6 meses, tá? Mas novamente enfatizando, isso a depender da demanda, né, do complexo e bem como a disponibilidade financeira para poder cumprir, né, com esses 6 meses adicionais. Certo. E o curso, como a gente falou aqui, é de 18 meses, né? Quem se interessou pela pós-graduação, como faz para se inscrever, para ter mais informações? Informações relativas ao processo seletivo, ao edital, onde ele pode acessar? Pelo site institucional, né? Então, vai disponibilizar, né, na vinheta. Então, você acessa pelo site institucional, né? A inscrição é feita pelo link do SouGov, né, que se encontra, né, nesse portal da universidade. E ao clicar nesse link, né, do SouGov, é feito tanto a inscrição, como você também terá acesso a esse edital, né, com todas as informações contidas no certame dessa seleção. Tá? É importante dizer que quem não tem cadastro no SouGov, praticamente todo mundo hoje em dia tem cadastro no SouGov, porque ele é utilizado para várias situações do dia a dia que a gente precisa, mas
Ao entrar pelo link, já tem o endereçamento lá, o caminho, como fazer para se cadastrar, é super rápido, né? Não tem muita dificuldade em relação a isso. Isso. E é o caminho que, ultimamente, a universidade tem adotado para fazer todas as seleções que a instituição oferta. E nisso, no SOLGOV já consta as informações da pessoa, então já vai automaticamente essas informações, né? Mas é importante enfatizar, né, que nessa inscrição pelo SOLGOV, né, vai haver uma taxa de inscrição, que é de R$150, né, que então é paga pelo GRU, né, que no edital ele descreve, né, como você acessar o link do Tesouro para gerar esse GRU, que pode ser pago no débito, no Pix ou no cartão de crédito, né? E também anexando juntamente, né, com esse comprovante do pagamento desse GRU, o diploma, né, ou a declaração de atestado de curso. É importante você mencionar isso, porque muita gente se confunde na hora de preencher a guia de recolhimento da União, né, que é a GRU. Então, no edital tem todas as informações sobre números de referência, o que colocar, como preencher cada campo da GRU. E no ato da inscrição já precisa subir, então, esse comprovante de pagamento e também a documentação solicitada. Exatamente. Porque tem gente que acha que, às vezes, é só inscrever ali, colocar os dados, mas não, já precisa comprovar, né? Isso, que é anexo o comprovante, né, do pagamento dessa GRU, né, que, né, novamente, como você mencionou, né, já consta lá as informações de como preencher e gerar essa GRU e, adicionalmente, né, o diploma, né, a cópia do diploma, ou da declaração de atestado de curso. Professor, quando será o início das aulas? Quem for aprovado já começa a partir de quando o curso? As atividades elas já vão iniciar no dia 2 de junho. Tá? Então, o resultado final de todo o certame, né, vai ocorrer no dia 19 de maio, tá? Aí a entrega dos documentos para a matrícula será do dia 20 a 23 de maio, via SIGA, né, que então o link também se encontra nesse edital, e a matrícula institucional do dia 26 a 29 de maio, né, e por sua vez as atividades, né, oficialmente iniciando no dia 2 de junho. Certo, SIGA, que é o Sistema Integrado de Sistema Acadêmico da Universidade. Professor, o senhor mencionou anteriormente, esse curso ele tem uma carga horária bastante intensa, né? Por isso essa exigência de não ter vínculo empregatício. Exatamente. Então, são 40 horas semanais? Uma carga de 40 a 60 horas, né? Atualmente estamos trabalhando com 40 horas, né? 60 caso se houvesse plantões, né? Mas de maneira geral são 40 horas, né? Que então, por sua vez, já cumpre, né, grande parte da semana. Né, e é importante enfatizar também que a carga horária mínima, né, cumprida será de 3.000 horas. Né. Um curso bastante completo, então. Professor, de que forma essa pós-graduação ela pode impactar na carreira dos profissionais de medicina veterinária aqui no nosso estado? Esse curso ele visa trabalhar, né, mais com recém-formados, né, porque hoje a medicina veterinária, várias universidades particulares, né, estão abrindo cursos e consequentemente, o nosso mercado está ficando bastante saturado, né? Então, a partir desse momento, esse graduado ele tem que ter um diferencial, né, quando enfrentar esse mercado de trabalho, né? Então, esse aprimoramento tem a oportunidade, né, desse aprimorando adquirir essa vivência, conseguir experiência e ter essa especialização, né, relacionada a essa área, né, que já é uma vantagem muito grande, tanto no seu currículo como na questão profissional, né, na sua convivência profissional. E a comunidade ganha também, a sociedade, Exatamente. em ter profissionais mais qualificados Com no certeza. atendimento aos seus animais, sejam de pequeno porte, de grande porte. Exatamente. Professor Daniel Dourado, muito obrigada por aceitar nosso convite, por vir aqui participar do programa O Assunto é Gestão. O espaço está aberto para as suas considerações e também para fazer o convite aos formados em medicina veterinária participarem desse processo seletivo e se especializarem. Assim, novamente, agradecer, né, ao convite. Novamente, enfatizo que é uma grande satisfação, né, e novamente dá a oportunidade da gente de divulgar, né, nossas atividades e bem como a seleção, né, porque é algo primordial, né, porque a gente lembra que a universidade não é só o ensino e pesquisa, ela tem um fator muito importante que é a extensão, né, a gente tem que trazer essas atividades da universidade para a nossa comunidade, né. Então, essa é a importância muito grande que o nosso complexo, o curso, né, tem de contribuição com a comunidade e com a nossa
instituição, né? E aproveitar, né, aos interessados, né, que ainda tem esse restinho de semana, né, e até o dia 1º, né, de maio, se encerra as inscrições, né? Então a gente vai ter aí até a semana que vem, né? Não deixem para a última hora, né? Exatamente. A internet é meio instável, né? Então aproveite o período, né, para logo já fazer a sua inscrição. Obrigada, professor, e muito obrigada a você também que acompanhou a gente aqui no Assunto a Gestão. Até a nossa próxima edição. Tchau!